Neste vídeo, vamos abordar uma das discussões mais tensas e perigosas que envolve a privacidade e a liberdade dos cidadãos brasileiros. Pelo provedor e que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal somente é possibilitado quando demonstrada a proporcionalidade da medida, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, e b, a existência de razões prévias capazes de caracterizar. A relação disso com a relação é gigante. Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. André, Mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita E a proporcionalidade. indeterminável, proporcional. O cenário que se desenhou foi um confronto entre o ministro André Mendonça e o ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O tema central da discussão era a ampliação das investigações sem a devida justificativa, uma ideia que poderia mudar radicalmente o panorama na justiça do Brasil. Tudo isso começou com uma decisão polêmica lá no Rio de Janeiro, após o assassinato de Marielle Franco. A justiça determinou que o Google fornecesse dados de todos os usuários que tivessem pesquisado sobre o caso Marielle Franco. Olha o absurdo, começa por aí. Ou seja, milhares, talvez milhões de brasileiros que fizerem uma simples busca sobre o caso Marielle teria seus dados pessoais, como histórico de buscas e informações privadas reveladas à justiça. Isso é um precedente gravíssimo, pois a qualquer momento o Estado poderia acessar os dados de qualquer cidadão sem que houvesse uma razão legítima para isso. Agora imagine, se esse precedente for aceito, qualquer um que tenha pesquisado sobre figuras públicas como Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, ou qualquer um outro público, qualquer pessoa pública, está sujeito a ser indiciado como um criminoso, sem motivo específico e sem qualquer situação concreta. Isso é, sem dúvida, uma violação brutal das liberdades individuais e da nossa privacidade como cidadão. E foi nesse contexto que André Mendonça, por graça de Deus, entrou com sua posição firme, defendendo a proteção de privacidade e bom senso. Em um momento da grande tensão entre eles, ele se opôs frontalmente à ideia de uma vigilância generalizada, argumentando que não é possível abrir um precedente tão perigoso que permita ao governo acessar os dados pessoais dos cidadãos sem qualquer razão plausível. Para o Mendonça, a medida proposta representaria um ataque direto à democracia e aos direitos civis no Brasil. Por outro lado, Alexandre de Moraes e Flávio Dino defendiam a ampliação das investigações, alegando que essas ações poderiam ser justificadas em certos contextos. Quais contextos esses que eu não consigo ver? Você consegue enxergar isso? Imagina só você ter uma busca feita no Google, na internet, e a Polícia Federal bater na sua porta te perguntando por que você está buscando esse assunto. É um completo absurdo. Mas seguimos. Alexandre de Moraes e Flávio Dino viam a quebra de sigilo como uma ferramenta importante na luta contra o crime, mas Mendonça alertava para os riscos. Ele destacou que isso criaria um precedente para um controle em massa, permitindo que qualquer pessoa que tenha feito uma simples busca, sem nenhuma conexão com o crime, fosse investigada e tivesse sua privacidade violada. A gravidade do que estava em jogo é imensurável. Caso a proposta fosse aceita, o Estado teria o poder de invadir a privacidade de milhões de pessoas sem qualquer ligação com atos criminosos. Isso poderia incluir a análise de e-mails, redes sociais, buscas na internet e até dados bancários, tudo sem uma base legal sólida. Esse tipo de vigilância em massa não é constitucional, mas também uma grande ameaça ao funcionalismo democrático do Brasil. Mendonça, com muita sensatez, defendeu que a liberdade de um cidadão não pode ser violada sem a devida justificativa. Ele comparou o caso com outras investigações, como a quebra de sigilos bancários, mas deixou claro que isso só deve acontecer quando houver uma suspeita concreta e fundamentada. E ele se posicionou contra a ideia de que
por causa de um crime, todos os cidadãos poderiam ser investigados indiscriminadamente. Isso, segundo ele, seria um erro colossal. Ao final, o ministro Mendonça se destacou pela firmeza e pela clareza em sua defesa das liberdades civis. Ele mostrou com argumentos que a proteção dos direitos individuais é fundamental para a preservação da democracia no Brasil. O confronto com Moraes e Dino foi intenso, mas Mendonça se manteve tranquilo e fundamentado em seus argumentos, o que trouxe um alívio para aqueles que acreditam que a justiça deve ser e pelo respeito à Constituição. No que concerne ao segundo item da tese, sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, com a devida vênia, divirjo de Sua Excelência, diante da compreensão de que, nos termos como redigida, a tese pode dar aso a procedimentos investigatórios demasiadamente abrangentes, em situação capaz de configurar a denominada pescaria probatória ou fishing O futuro da democracia no expeditivo. Brasil depende da nossa Diz a capacidade tese. de proteger os nossos direitos. A E o proposição de posicionamento de tese, Mendonça, a ordem sem judicial dúvida, poderá atingir acendeu uma pessoas chama de indeterminadas, esperança no judiciário desde que brasileiro. determinadas Gostou do vídeo? a partir Curtiu? de outros elementos de Comenta provas e segue a obtidos gente. E se previamente na inscreva para receber investigação mais vídeo como esse. e que justifiquem